Bom, a senhora vem falando hoje sobre, inclusive essa matéria será publicada daqui a pouquinho no site da Tribuna de Limeira, a respeito das novas regras, né? A todo ano, né? Muda o ano e as regras são transformadas. Vamos compreender melhor isso, doutora. Vamos lá. A gente sabe que desde 2019, com a reforma da Previdência, tiveram as alterações nas regras do INSS. Em especial, aqui a gente está falando sobre as regras de aposentadoria. Então é importante todo mundo ficar atento que com a virada do ano, ou seja, 1º de janeiro, as regras se alteram também. Isso vai impactar no cálculo e no direito da pessoa. Porém, algumas regras mudam e outras não. Hoje em dia, nós sabemos que existem 5 regras de transição para a pessoa poder se aposentar na data atual. Dessas 5 regras, 3 regras elas não se alteram, elas permanecem a mesma, mesmo com o passar dos anos. Virando o ano, ficam iguais. Mas tem 2 que elas vão modificando ano a ano, que são essas que a gente vai falar aqui agora, que as pessoas têm que ficar atentas para acompanhar a evolução desse direito. Que regras que são essas que mudam? A primeira das regras é a chamada regra de pontos, em que esse ano vai para 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Lembrando aqui que a regra de pontos, a gente sabe que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, a soma da idade da pessoa com o tempo de contribuição para o ano de 2024, para as mulheres foi para 91 pontos e para os homens para 101 pontos. Na regra de pontos, já está falando disso, uma coisa importante também de observar é que não basta ter a pontuação necessária. Tem que atingir pelo menos 35 anos do homem e 30 anos de contribuição à mulher. Por quê? Porque, por exemplo, pode chegar na pontuação com menos tempo e mais idade, mas aí tem que ter o tempo mínimo exigido também. E a pontuação e dentro dessa pontuação esse tempo mínimo. Então, a primeira mudança que muda ano a ano, que o próximo ano também vai alterar, é a chamada regra de pontos. E a segunda regra que se altera também, que agora se atualiza em 2024, é a chamada regra de transição. É a regra de transição tempo de contribuição mais idade mínima. A idade nessa regra específica vai de 58 anos para 58 e 6 meses. Então, se aumentam 6 meses para as mulheres. E no ano passado eram 63 anos para o homem, e esse ano vai para 63 anos e 6 meses de idade para os homens, com o tempo de contribuição. Homens, 35 anos de tempo de contribuição e mulheres, 30 anos. Então, nessa regra específica, o segurado ele tem que atingir os 2 requisitos. A idade, nesse caso essa atual que eu acabei de falar, e mais o tempo de contribuição mínima. Então, essas foram as 2 regras que se atualizaram em 2024. Perfeito. No caso das aposentadorias. Sim, eu estou vendo aqui também, a senhora está falando das 2 regras, deixa eu retomar o texto aqui que ele escapou agora. A mudança de regra de transição e contribuição à idade mínima. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre a idade mínima, doutora, só para reforçar. Tá. Nessa regra específica, porque assim, tem 5 formas de se aposentar, são chamadas 5 regras de transição. Tem regras de transição que tem idade, tem regra que não tem idade, e tem regra que tem idade e tempo junto. Nessa que a gente acabou de conversar, que alterou em 2024, são 2 requisitos. A idade da pessoa, 63 e 6 meses, e mulher, 58 anos e 6 meses, mais, concomitante, a gente está falando aqui, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. Então, tem que ter o tempo de contribuição, 35 e 30, mais a idade, 58 anos e meio e 63 anos e meio, nessa regra específica, que é chamada tempo de contribuição e idade mínima. Aí tem as outras regras, que tem regra que tem idade, tem regra que não. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade, que não mudou, homem 65 anos de idade, mulher 62.
E aí tem as outras, tem regra que não tem a idade, como eu disse, o pedágio de 50% que não traz idade para solicitar a aposentadoria, e o pedágio de 100% que tem a idade mínima de 57 anos para mulher e 60 para homem. Mas no pedágio de 100% não altera a idade não vai aumentando ano a ano. Mas respondendo a pergunta, nessa regra específica, tem a idade e o tempo de contribuição. Perfeito. Bom, tem mais assuntos aqui, a gente vai deixar para uma próxima edição, mas uma última curiosidade. Por exemplo, quem tem 60 anos agora vai para 62, o ano que vem vai para 63, a pessoa vai fazer 61. Quando é que termina? Qual é o teto desse reajuste da idade mínima, doutora? A idade mínima ela atingiu o teto da idade normal, da aposentadoria, que seria os 65 anos para o homem. Ah, perfeito. A gente está em 63 anos, a gente está em 63 e meio. Então ele vai aumentando até ficar no máximo da idade permitida. Que aí atinge os 65, é isso, né? Isso. Perfeito, perfeito. Tá bom.